Lucas capítulo 9, verso de número 37, é a palavra que o Senhor tem ao nosso coração. Tá? Eu morei alguns anos no interior de Sergipe, em um povoado por nome Salvador. E lá nessa casa onde eu morava havia uma cozinha de taipa, afastado da casa, onde havia um fogão de lenha. Era onde a minha mãe, a minha avó fazia comida, cozinhava comida com lenha. E eu entrava muitas vezes nessa cozinha e lembro-me da cena de muitas vezes quando os tições estavam envoltos de cinza e parecia estar apagados. Mas de repente a minha mãe vinha ou a minha avó com a tampa da panela e dava uma sacudida e eles ficavam vermelhos novamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o nosso coração está como quem está se apagando, perdendo a convicção, o fervor, a motivação, mas o Espírito de Deus é aquele que sopra na sua vida, na minha vida, e acende por meio da palavra de Deus, renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção na palavra de Deus. Amém? Queridos, estamos em uma campanha, eu decidi vencer. E eu sei que existem algumas filosofias neste mundo. Existem algumas filosofias que deixam as pessoas para baixo. Existem aquelas filosofias que as pessoas dizem: não, na minha vida isso é assim, eu já estou acostumado a viver assim, nunca deu certo para mim, não é agora que vai dar. São filosofias que Satanás tem implantado neste mundo para tentar destruir a convicção, a certeza de vitória, a fé no coração das pessoas, e com isso levar a pessoa à depressão, à tristeza, à angústia, e quem sabe levar essa pessoa até o suicídio. Muitas pessoas têm vivido nesta situação, filosofias erradas, não sabendo o potencial que ela tem, não sabendo a força que existe em seu interior, não conhecendo a força que existe nele. Satanás, ele faz com que essa pessoa não perceba, não descubra a força que há no interior dentro dela, e a pessoa começa a levar uma vida dessa maneira. A pessoa começa a levar uma vida sem saber de fato o potencial que existe dentro dela. Aí existe um conto, uma fábula, que diz que um pai leva o filho no circo, e quando o filho chega neste circo, ele vê um grande elefante, e esse elefante, por sua vez, estava amarrado, preso com a corda de barbante. A criança, muito curiosa, pergunta para o pai: meu pai, esse elefante tão grande, tão forte como ele é, não tem capacidade de romper, de quebrar, de se libertar deste barbante? E o pai vai até o dono do circo, conduzindo essa criança, e ela faz a mesma pergunta para o dono do circo, e o circo disse: olha, esse elefante eu adquiri quando ele era muito pequeno, era bebê, e ele foi preso ele cresceu preso por correntes de ferro, e toda vez que ele tentava se libertar e não conseguia. Agora ele já está grande, na fase adulta, e na mente dele ainda ele está preso pela mesma corrente e não consegue, ou não tenta se libertar mais. Desistiu de lutar, desistiu de vencer. Muitas pessoas têm desistido de vencer, têm desistido de lutar, presas, achando que nada vai dar certo para a sua vida, achando que por conta de alguns fracassos ou algumas derrotas vividas, não vai conseguir mais ter vitória na sua vida. Mas nessa noite, a palavra do Senhor, ela quer quebrar, destruir
destruir este conceito formado no seu coração, se porventura você está pensando desta forma, porque eu estou pregando para aqueles que decidiram vencer, decidem vencer. Eu estou pregando para aqueles que querem romper com as barreiras, com as limitações impostas pela vida e decidir dar a volta por cima, decidir se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tá? Então, o texto que nós lemos está no Evangelho escrito pelo doutor Lucas, no capítulo 9, verso 37. Se os irmãos puderem deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir um pouco nesse texto, e os irmãos vão estar me ajudando a compartilhar desse raciocínio, deste pensamento nessa noite comigo, certo? Mas o texto, ele narra a história de um homem, tá? E os evangelhos contam sobre o ministério de Jesus, tá? Relata os seus feitos, as suas obras. E justamente aqui, Lucas está narrando um episódio onde Jesus, descendo do monte da transfiguração, estava orando, e com ele estava Pedro, João e Tiago, no monte da transfiguração, e os demais discípulos ficaram embaixo, tá? E aí foi se acumulando, você vai perceber o detalhe dessa história, desse trecho bíblico em Marcos 9,14, está mais detalhado, está mais, vamos dizer assim, minuciosamente escrito. E aí os demais discípulos ficaram embaixo, esperando Jesus descer com Pedro, Tiago e João. E no capítulo 9, verso 37, diz justamente o momento que Jesus desce deste período de oração, de busca, aonde esses discípulos que estavam com o mestre notaram a transfiguração, chamada transfiguração, a glória de Deus sobre o monte, sobre a vida de Jesus, tá? E aí Jesus desce envolvido neste poder, nesta glória, na presença do Pai. E quando Jesus desce, está se formando uma multidão em volta dos discípulos que ficaram ao pé do monte. Por que estava se formando? Porque iniciou-se ali um debate, porque um homem que tinha um filho, e este filho estava possesso, a Bíblia diz que ele não falava, ele era mudo e também não escutava, e este homem agora, que tinha o filho nestas condições, e ele diz aqui, ele relata que muitas vezes este espírito mau pegava o seu filho e lançava no fogo ou na água, e ele se debatia, espumava pela boca, e esse espírito não deixava o seu filho, a não ser depois de muito tempo de possessão. E esse filho, depois que estava fora desta opressão, ele vinha estar todo machucado, ferido. E o pai, quando começa a falar com Jesus, ele disse: olha, o meu filho está sendo destruído por conta desta situação, por conta desta possessão, por conta desta violência pela qual os demônios açoitam o corpo do meu filho. Mas os seus discípulos, o pai falando agora para Jesus, os seus discípulos que ficaram aqui, a qual eu trouxe o meu filho, eles não conseguiram expulsar, eles não conseguiram exercer autoridade sobre esta casta de demônio. E aí começou o debate, começou a discussão, as pessoas começaram a se juntar e formar uma grande multidão. Mas o texto de Lucas diz que de repente, no meio dessa multidão, quando a multidão viu Jesus, e Jesus indaga, pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão indagando os discípulos, os meus discípulos? Marcos capítulo de número 9, 14 ao 32 fala justamente isso. Por que vocês estão indagando os meus discípulos? Aí este homem toma algumas atitudes, que nós vamos nessa noite refletir na atitude deste homem.
Porque este homem não estava vivendo nessa situação um dia, 2 dias, 1 mês. A situação que este homem estava vivendo era uma situação de anos, porque Jesus pergunta para ele: quanto tempo que isso está acontecendo? E ele diz: desde que o meu filho era pequeno, era uma criança. Então havia anos que este homem estava nessa situação. Agora, eu quero que vocês percebam que este homem não desistiu do seu filho. Este homem não desistiu de lutar, porque estava vivendo esta situação ano após ano. Ele não desistiu, ele não jogou a toalha, ele não tirou o time de campo, mas ele estava lutando ano após ano. Havia uma força, e há uma força interior em nós, que as pessoas olham para você e dizem: eu não entendo como ele está vivo, como ele está viva, eu não entendo como ele consegue ter força para ir para a igreja, eu não consigo como ela tem força para estar na igreja buscando a Deus. Mas é essa força que indica, que lhe comunica, que expressa que você não pode parar, que você não pode desistir. Então a primeira atitude que esse homem toma, queridos, quando Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? Esse homem sai do meio da multidão. Verso 38 do capítulo 9 de Lucas diz assim: de repente o homem surgiu do meio da multidão. Então ele saiu do meio, ele decidiu sair do meio da multidão. Quantas vezes, queridos, temos vergonha da situação que estamos vivendo? Às vezes é uma situação que nos constrange, às vezes é uma situação que lhe expõe, às vezes é uma situação que você não consegue compartilhar com as pessoas. Você tem vergonha da situação em que você está vivendo, e essa situação faz com que você fique no meio da multidão, porque no meio da multidão você está escondido, no meio da multidão ninguém lhe percebe, no meio da multidão você está quieto, ninguém está lhe observando. E este homem estava no meio da multidão, mas ele cansou de viver no meio da multidão, se escondendo. Ele se expôs, ele saiu do meio e disse: ei, a razão desta reunião, dessa multidão, sou eu, é a situação em que eu estou vivendo, ano após ano. É o meu filho que se encontra enfermo, doente, e eu não aguento mais ficar escondido, fingindo que nada está acontecendo, maquiando a situação, que está tudo bem. Eu cansei, eu decidi sair do meio da multidão e me apresentar a Ti e dizer: eu estou vivendo esta situação, esta é a minha situação, esta é a minha luta, esta é a minha dificuldade, ano após ano, dia após dia. Então, queridos, este homem nos mostra algumas atitudes. Se você quer vencer, você precisa sair do meio da multidão, você precisa se destacar, você precisa romper com isso e chegar diante de Deus: Deus, esta é a minha situação, mas eu não aceito mais ficar acomodado, fingir que não está acontecendo nada, tá? Chega, Deus, eu cansei de viver nessa situação. Eu tomo agora uma postura, eu tomo agora uma decisão de sair do meio. Não quero mais ficar escondido, não quero mais fingir que não está acontecendo nada. Eu quero expor o meu problema a Ti. E esse homem não estava preocupado se os seus amigos, se os seus conhecidos, se a multidão, ou seja lá quem fosse que estava presente ali, ia ouvir o seu problema, ia ficar sabendo do seu problema.
o que este homem queria era uma solução para o seu problema. O que esse homem queria era uma solução para a sua vida. O que esse homem almejava era uma solução para a dificuldade que ele estava vivendo. E quantas vezes a dificuldade, queridos, que nós estamos vivendo, o problema que estamos vivendo, muitas vezes nos leva à lona. E além de nos levar à lona, fica nos pisando ali por cima, e você sente a pressão do problema, e muitas vezes você diz: Senhor, não dá mais, eu não aguento mais, eu não resisto, eu não vou aguentar. E este homem, ele sai do meio da multidão, ele se expõe. Ele chega até Jesus e disse: olha, o problema aqui está comigo, sou eu. Quem não lembra daquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, quando ela toca em Jesus, Jesus diz assim, que ele sentiu sair virtude dele, e Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: mas mestre, que pergunta é essa? Quem lhe tocou? A multidão lhe comprime, lhe aperta, e o Senhor pergunta isso. Mas foi um toque diferente, foi um toque com fé. E aquela mulher que estava ali no meio da multidão, ela sabia que poderia ser apedrejada, ela sabia que poderia passar por uma situação de vexame, mas ela disse: fui eu quem lhe toquei. E Jesus olha para aquela mulher e chama de filha: filha, a tua fé, a tua decisão, a tua força fez com que você rompesse a multidão. Jesus chama aquela mulher de filha, cura aquela mulher interiormente, psicologicamente, moralmente, espiritualmente. Jesus cura aquela mulher. E é isso, ela decidiu. Esse homem também decidiu sair do meio. Queridos, um milagre, Deus só faz milagre em parceria com o homem. Entenda isso. Não é sentado ficando dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer esta situação, e você não faz nada, você não toma uma atitude sequer. O milagre não vai acontecer. O que, pastor? O milagre não vai acontecer. Milagre é feito em parceria com o homem. Quando o homem decide, quando o homem quer. Esse homem decidiu, ele saiu do meio. A segunda atitude, esse homem, além de sair do meio, o verso de número 38 continua dizendo: clamou em alta voz: mestre, suplico-te que socorra meu filho. Aí na minha versão diz assim: o meu único filho. Quem é mãe e pai aqui sabe o que esse homem está pedindo a Deus. Quem é mãe e pai aqui sabe o que esse homem estava sofrendo. Ele via todos os dias o seu filho sendo açoitado de um lado para o outro, violentamente, sem ele poder fazer nada. Ele não podia fazer nada por esta situação. Ele não podia, ele não tinha força, ele não tinha autoridade, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha como fazer nada. E ele via o seu filho sofrendo, sendo lançado de um lado para o outro. E depois que terminava a cena de possessão, o corpo desta criança estava cheio de hematoma, feridas, estava sangrando, quem sabe na cabeça, no corpo, arranhões, e ele não podia fazer nada. Eu queria que você imaginasse a dor desse pai. E ele chega para Jesus e disse: olha, é o meu único filho, ou seja, eu não posso perder o meu único filho, eu não vou abrir mão. Senhor, eu vou até as últimas consequências, mas eu não abro mão.
Senhor, eu quero me doar, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu não posso aceitar a perda do meu filho. Esse homem clama, queridos, esse homem clama ao Senhor, e clamor é diferente de oração. Clamor é uma atitude de desespero, clamor é uma atitude onde você está dizendo para Deus: Deus, eu preciso, é agora ou nunca. Era o que esse homem estava dizendo para Deus: eu preciso do milagre, Senhor, agora, porque é o meu único filho, e eu não quero, eu não posso perder o meu único filho. Essa criança não podia brincar com as outras, essa criança não podia ter uma vida comum, essa criança não poderia ir à escola, essa criança tinha que estar acompanhada todos os minutos, ele tinha que estar do lado, não tinha vida. Ele disse: Senhor, meu filho, meu único filho. Quantas vezes queremos o milagre de Deus, mas não estamos dispostos a clamar ao Senhor com lágrimas, não estamos dispostos a clamar ao Senhor com lágrimas, suplicando ao Senhor o meu milagre. Eu quero, eu não abro mão, Senhor, eu não aceito a perda, eu não aceito a derrota, eu preciso, eu tomei uma decisão, eu quero romper com isso, eu quero, Senhor, libertação da minha casa, do meu filho, da minha família, eu decido, Senhor, vencer. E você tem uma decisão com lágrimas, com clamor, e muitas vezes queremos um milagre sem clamar ao Senhor, queremos um milagre sem derramar lágrimas perante o Senhor. Milagres, queridos, decisões de vitória são tomadas com lágrimas, com esforços. Você vai de encontro às limitações, às barreiras, os empecilhos. Você decide, você sabe que tem os empecilhos, as barreiras, mas você decidiu superar, você quer superar e não aceita de forma nenhuma. Quantas vezes alguém chega para desestimular, para dizer: não dá certo, não vai, rapaz, para com isso. Você está vendo que não vai dar certo, existe algo dentro de você dizendo: não, eu vou conseguir, eu vou vencer essa situação, eu vou superar, e você decide romper com isso, e vai caminhando de encontro às barreiras, às limitações, os percalços da vida. É como aquele corredor, como aquele atleta, que na pista existem várias barreiras, e ele começa a saltar pelas barreiras, e vai saltando pelas barreiras, e o foco dele, a direção dele, está na linha final daquela grande pista. Ele não está olhando, ele não está focado nas barreiras que existem no meio do caminho, ele não está focado nas limitações do seu corpo, mas existe um foco na sua mente, existe uma direção na sua mente. Ele está vendo a linha final, e ele não está apenas vendo a linha final, ele está vendo o seu corpo rompendo a linha, ultrapassando a linha de chegada para ser um vencedor. A terceira atitude desse homem, queridos, ele expressa o seu sentimento diante de Deus. Somos filhos, nós somos filhos, e muitas vezes estamos tendo uma relação estranha diante de Deus, uma relação que eu não entendo. Ficamos com medo de expressar os nossos sentimentos diante do nosso Senhor, diante daquele que é o nosso Pai. E aí você fica com vergonha de chorar, de expressar, de dialogar, de abrir os seus sentimentos e dizer para Deus: Deus, os meus sentimentos são esses, o meu coração diz isso.
Senhor, eu sou assim, desse jeito. Olha aqui, Senhor, os meus sentimentos. E Jesus, Ele veio nos ensinar, entenda isso, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento distante, como os judeus acreditavam, um relacionamento de um Deus distante. Não, Jesus veio nos ensinar que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de pai e filho. Você tem que se expressar diante de Deus, dizer quais são os seus sentimentos, onde está doendo, onde está a ferida, onde está a sua dor, onde estão as suas preocupações. Senhor, eis aqui os meus temores diante de Ti. Eu tenho medo, porque eu sou limitado, Senhor, mas os meus sentimentos estão diante do Senhor. Esse homem fez isso. Eu tenho medo de perdê-lo, porque é meu único filho, meu único filho. E muitas vezes levamos um relacionamento diante de Deus como um Deus distante, um Deus que não se preocupa com as nossas dores, os nossos temores. E você começa a viver uma vida assim. E esse homem expressou o seu temor diante de Deus, o seu sentimento. Eu amo tanto meu filho, Senhor. Ele é meu único filho. Eu não sei se eu vou aguentar perdê-lo. Eu não sei se eu vou superar perdê-lo, Senhor. Então o Senhor precisa fazer alguma coisa por mim. Eu não sei se eu vou suportar a dor da perda. Este é o meu temor. Então, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Tem alguém aí? O ponto 4, queridos, o verso 39. Ele não desistiu em meio às decepções. Senhor, o Espírito se apodera dele. No mesmo instante, faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões, até espuma pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o estar destruindo. Essa era a decepção, esta era a vida deste homem dia após dia, vendo seu filho desta forma dia após dia. E ele tinha um sentimento de impotência diante dessa situação, porque ele não podia fazer nada, ele não sabia o que fazer, ele não tinha como fazer alguma coisa pelo seu filho. E no dia que ele teve condições, que ouviu, que teve a oportunidade de levar essa criança, não, Jesus está na região, e os discípulos dele está também. E este homem se encontra com os discípulos do mestre, e esse homem diz: agora o meu filho vai ficar são, agora eu vou poder levar o meu filho à escola, agora eu vou ter o prazer de deixar o meu filho brincar na rua com os colegas, agora o meu filho vai poder ter vida, uma vida digna. E quando chega diante dos discípulos, vem a decepção. Os discípulos não tiveram a autoridade sobre os demônios. E aquele homem, quem sabe ele diz: mas eu ouvi dizer que Jesus expulsa os demônios, cura. Eu ouvi dizer dos milagres que vocês já fizeram. Como é que agora vocês não conseguem ajudar o meu filho? Como é que agora vocês estão me dizendo isso? Como é que é? Como é que agora não acontece nada? Quantas vezes passamos pelas decepções da vida? Acreditamos, temos a certeza, a convicção, mas de repente dá errado. Não saiu como você esperava, não foi como você queria.
Uramandaragassorebecamandaragacia. Aleluias. E a decepção vem, a angústia bate, e você diz: Senhor, não entendo. Tudo estava dando certo, era para dar certo, Senhor, havia uma fórmula, havia um método, Senhor. Como pode dar errado? Eu não entendo como saiu errado. E a decepção bate, e você fica agora se indagando e perguntando. E este homem estava vivendo isso. Eu vivi a decepção, eles não conseguiram ajudar o meu filho. E quando a decepção veio, quem sabe aquele homem, querido, aquele homem disse: agora não tem jeito mais. Quem sabe Satanás não soprou no ouvido deste homem. Quem sabe agora os temores no coração deste homem, o medo da perda, de conviver e ver o seu filho ser destruído. Mas de repente, quando este homem vê Jesus, quando ele vê Jesus, e a Bíblia diz e chama Jesus de autor e consumador da fé, de alguma forma a presença de Jesus, a autoridade do Mestre, aleluias, a aparência de Jesus tocou no íntimo e na alma daquele homem. E quem sabe este toque na alma não fez com que esse homem tivesse novamente esperança. Porque deixe lhe dizer, queridos, a presença de Jesus era impactante. A presença de Jesus era impactante. A Bíblia diz que quando os soldados, conduzidos por Judas, foram no Monte das Oliveiras para pegar o Cristo, e Judas o traiu, os soldados perguntaram: quem é Jesus? E ele disse: eis-me aqui, sou eu a quem vocês procuram. E a Bíblia diz que os soldados caíram diante dele. Existem alguns relatos sobre Pilatos, uma carta de Pilatos ao imperador da época. E nessa carta, o imperador, ele pergunta a Pilatos se ele chamou Jesus, se ele sondou Jesus, porque agora Jesus, politicamente, estava trazendo medo a eles. Para os sacerdotes da época, Jesus estava incomodando, porque Jesus não aceitava a diferença. Ele não aceitava que um grupo de pessoas fosse marginalizadas, jogada à margem da sociedade. Não, ele veio para todos. E Jesus não veio atrair para si os holofotes dos céus em sua direção, ele veio para resgatar o que estavam perdidos, distantes, doentes. E na carta, segundo a carta e segundo este relato, Pilatos diz que mandou chamar Jesus. E a carta diz que de longe ele parecia um homem simples, normal. Mas quando ele chegou perto, Pilatos descreve na carta, este documento diz que Pilatos descreve na carta que o seu corpo ficou todo trêmulo. Fugiu dele toda a autoridade. E diante dele estava um homem que podia tocar na sua alma. Ele era incomum. Ele não era apenas um professor, um filósofo, um doutor da lei. Ele era Jesus, o Filho de Deus. E diante dele, aleluia, todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Senhor. Por isso que quando esse homem viu Jesus, ele disse: mestre, eu reconheço que tu és mestre. Ele apresenta a sua causa, porque, queridos, havia uma força que se renovou
quando viu Jesus. E este homem agora não desistiu em meio às decepções que ele tinha vivido e que ele estava vivendo. Eu lhe pergunto, por que você quer desistir? Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Eu estou pregando nessa noite para aqueles que decidiram vencer, para aqueles que decidiram sair do meio da multidão, para aqueles que estão recebendo cada palavra que eu estou ministrando nessa noite, para aqueles que estão dizendo: isso é para mim, eu tomo posse e vou vencer. E esse homem, sim, queridos, continua: roguei aos teus discípulos para expulsar o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Em Marcos 9, de 14 em diante, você vai ver um relato mais minucioso, e você vai ver que este homem, ele chega para Jesus. Escute isso, escute isso, pelo amor de Deus. Você vai ver que este homem chega para Jesus e diz: eu trouxe o meu filho, se puderes, ajuda-o. Aí Jesus diz assim: se puderes, eu quero lhe dizer que tudo é possível àquele que crê. Aqui está o segredo do nosso sucesso: crer, acreditar, não desistir. Não deu certo hoje, vai dar amanhã. Não deu certo amanhã, eu vou continuar tentando até dar certo, mas eu não vou parar. Vai dar certo, mas o vento está soprando ao contrário. Deixa soprar, uma hora para, mas eu não vou desistir. Jesus diz: se puderes. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você não sabe com quem você está falando. Você não sabe. Tudo é possível àquele que crê. E o versículo seguinte diz que aquele homem disse assim: Senhor, eu creio, mas se eu tiver alguma dúvida, me ajuda na minha falta de fé. Quantos creem nessa noite que Deus é capaz de operar o milagre? Aleluia, de liberar a cura, de mudar o seu ministério, mudar a sua vida, aleluia, lhe abençoar, aleluia. Eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida o milagre que você precisa. Pastor, mas é grande. Tudo é possível àquele que crê. Não foi o pastor Miguel que disse isso. Quem disse isso não foi nenhum filósofo ou doutor ou professor de renome internacional. Quem disse isso foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aquele que vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Ele vela, ele disse e ele garante. Tudo é possível aquele que crê. Creia, irmão, creia que Deus é poderoso. Eu sei que tem horas que é difícil, eu sei que tem horas que mesmo a gente se esforçando é complicado. Paulo passou por isso, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu fui vítima de um naufrágio e fiquei 24 horas boiando, que até a vida me desesperei, ou seja, perdi a esperança de que eu iria sobreviver. Mas Deus é aquele que chega no exato momento em que você está perdendo as esperanças. Deus é aquele que chega no exato momento em que você está dizendo: não tem mais jeito. Deus é pontual, Deus é pontual. Deus chega exatamente neste momento, quando você diz: não tem mais jeito, até da vida desesperei,
Ele chega para trazer a solução, Ele chega para operar o milagre, Ele chega para dar a cura, Ele chega para mudar a situação, Ele chega para reverter o quadro, Ele chega para destruir o cativeiro, Ele chega no horário certo, na hora certa. O homem se atrasa, o homem falha, o homem tem suas limitações, mas Deus não, Ele chega na hora certa, aleluia. E Jesus diz: tá, eu vou lhe ajudar na sua falta de fé. Deixa eu te revelar um segredo: todo milagre é uma parceria, todo milagre tem que haver a participação do homem. Então lá vai a sua, traga o seu filho aqui. Aleluia. Traga o seu filho aqui. Eu não vou lá, é você que tem que trazê-lo. Aleluia. Quem trouxe o seu problema nessa noite diante do Senhor, quem está apresentando a sua dificuldade ao Senhor, o milagre é uma parceria entre Deus e o homem. Diz isso para o irmão que está do teu lado. Você vai ter que se mover, meu amigo, minha amiga. Você vai ter que se mover, meu irmão. Você vai ter que reunir força de onde você não tem. Você vai ter que se levantar e fazer a sua parte. O milagre vai acontecer. Aleluia. E aquele homem, queridos, para encerrar, trouxe o seu filho. E a Bíblia diz que quando ele vai trazendo o seu filho, Jesus vai operar o milagre. Jesus vai operar o milagre. E aquela criança, quando ver que na realidade não foi a criança, foi os demônios que estavam possuindo aquela criança, viram Jesus, a autoridade sobre ele, o poder sobre ele, a glória, o Filho de Deus. Aquela criança cai. E quando o pai vê aquela cena, queridos, parece-me que vejo Jesus dizendo: é a última vez que você vai ver essa situação, é a última vez que você vai passar por isso. Demônios, sai desta criança, sai dele, solta ele. E aquela criança foi liberta. Aquela criança parou de se debater, aquela criança parou e ficou estática ali. Marcos diz que muitos acreditavam que a criança estava morta, mas ela estava fraca, sem força. E Jesus vai até aquela criança e a pega pela mão e o conduz ao Pai. Ele é o Deus de restituição, Ele é o Deus que conserta, que restaura, que coloca no lugar, que dá a vida, que cura, que faz o milagre. Ele é Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Eu quero que você apresente. Eu quero fazer uma oração rápida por aqueles que decidiram vencer. Orar por você. Mas esta palavra o Espírito Santo de Deus soprou. E como no início da minha fala eu disse que o Espírito Santo ia soprar cinzas para longe, e eu posso ver nesta noite pessoas que não existe mais cinzas ou dúvidas no coração, porque o Espírito de Deus é aquele que renova a sua fé. Glória a Deus. O milagre tem a sua participação, meu irmão. Eu quero que você fale com Deus agora. Esquece a pessoa que está do teu lado. Ela não pode lhe ajudar agora. Ela não pode fazer nada por você. Ela não pode fazer nada por você. O Espírito de Deus nessa noite me fala que existem pessoas aqui cansadas de procurarem ajuda humana, ajuda de homens. Pessoas esperando pelo homem. Eu quero lhe dizer nessa noite, na autoridade, na revelação de Deus,
que a tua ajuda, o teu milagre vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor, vem da parte do Senhor. Para de esperar recursos humanos, para de esperar no homem, para de esperar, porque o Espírito de Deus nessa noite está dizendo que você espera, vem do Senhor. Aleluias. Fala com o Senhor agora, fala com o Senhor agora. Você precisa se relacionar. Fala com o Senhor agora em nome de Jesus. Fala com o Senhor agora em nome de Jesus. Diz: Senhor, eu decidi vencer. Estou cansado de esperar pelos homens, recurso humano. Estou cansado de esperar, Senhor. Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu decidi vencer. Eu decidi sair do meio da multidão. Eu não quero mais ficar no meio da multidão. Olha, querido, o Senhor tem lhe dado ministério. O Senhor não quer você na posição em que você está. Existe um ministério da parte de Deus sobre a sua vida. Toma posse, aleluia. O Senhor é contigo, o Senhor é em seu favor. Aleluias, 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 aleluias. Espírito de Deus, eu quero interceder, Senhor, pela tua igreja agora, por todos aqueles que decidem, Senhor, decidem vencer, Pai eterno, vencer as críticas, Senhor, vencer, Senhor, as críticas. Senhor, eu quero interceder por aqueles, Senhor, que decidiram vencer, Pai eterno, decidiram vencer as limitações, decidiram vencer, Senhor, as barreiras, os vendavais, as tempestades da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, dá uma força sobrenatural sobre a vida do teu filho agora, Senhor. Renova a fé. Eu quero ânimo, Senhor, eu quero vigor, eu quero força, eu quero gozo do teu Espírito sobre eles agora, sendo derramado sobre cada um, ó Pai. Eu quero, Senhor, que amanhã, Senhor, ao levantar, não seja o mesmo, mas haja um vigor, haja uma força motora pelo teu Espírito, provocada e alimentada pelo teu Espírito. Senhor, ministerialmente falando, Senhor, fisicamente falando, profissionalmente falando, em nome de Jesus. Senhor, não mais uma pregação, Senhor, não mais uma dissertação da tua palavra, mas queremos viver os milagres, queremos viver os milagres. Senhor, é tempo de milagres, é tempo de milagres, Senhor, e decidimos, cremos, acreditamos, temos fé, convicção. E se porventura, Espírito de Deus, existe alguém aqui que ainda duvida, Senhor, ajuda na falta de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim, olhe para cá. Eu paro agora. Mas Jesus disse a esse homem: até quando vocês irão sofrer por vossa incredulidade? Você sabia que existe sofrimento que você está passando é porque você não crê, porque você é incrédulo? E você está passando pelo que você está passando porque você duvida que o Senhor pode fazer algo na sua vida. E o Senhor disse a esse homem: até quando, ó geração má, incrédula? Até quando vocês irão sofrer por vossa incredulidade? Eu preguei nessa noite: tome posse, acredite. Em nome de Jesus, eu quero que você dê um abraço no irmão que está do teu lado bem forte, como profeta de Deus, como boca de Deus. Diga para ele: decida vencer. Eu quero profetizar sobre a sua vida milagre, milagre. Eu quero profetizar sobre você: não haverá impossíveis. Aquele que crê, não haverá. Você está no caminho do milagre, você está vivendo o momento do milagre. O ministério de louvor, me ajude, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, queridos.
Mas eu quero que você tome posse disso. Tome posse disso. Se você está enfermo, coloque a mão em cima da enfermidade e diga: Senhor, eu não aceito. Se é um problema financeiro, diga para o Senhor: Senhor, eu profetizo, Pai eterno, penso em prosperidade. Essa não é a vida que o Senhor tem para mim, Senhor. Se você está enfrentando dificuldade na sua casa, no seu casamento, no seu lar, profetiza. Se é o filho que está distante, afastado, nas drogas, na prostituição, profetiza sobre ele, profetiza sobre ela, profetiza: Senhor, eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando chegar nessa noite, entra na sua casa, profetizando o milagre de Deus. É o esposo, é alguém na família que está com depressão, a síndrome do pânico, não sei, está com algum distúrbio. Profetiza, profetiza. Existe uma autoridade sobre a sua vida, existe um poder sobre a sua vida, existe uma autoridade delegada da parte de Deus. Creia. Aleluia. Louve ao Senhor. Paz me encoraja a prosseguir.